Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo maneiro? Meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela. Bem-vindo no meu canal. Para quem é novo aqui no meu canal, pode se inscrever, pode curtir meus vídeos, pode assistir muitos vídeos. Como eu sou da Venezuela, eu falo aqui sobre a Venezuela e sobre o Brasil, sobre cultura, diferenças culturais, sobre política e muita coisa. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como é o sistema penitenciário lá na Venezuela e como é o sistema judicial. E também os crimes, delitos, esse tipo de coisa que acontecem lá na Venezuela. Para começar, eu nunca fui preso, né? Mas eu tenho muitos amigos, pessoas cercanas a mim, que estão presos atualmente ou que foram presos por diferentes motivos, né? Até familiares, inclusive. Vamos começar falando sobre o sistema judicial. Lá na Venezuela, o sistema judicial é um lixo. Assim como muitas outras coisas também que não funcionam lá. Porque a gente está vivendo numa ditadura, né? E muitas das coisas não funcionam como deveriam funcionar. Porque existe muita corrupção. O governo sempre ganha, o governo nunca perde. O governo sempre está ali colocando qualquer pessoa presa por qualquer situação, por qualquer coisa, né? Eu conheci um amigo que ele foi preso porque simplesmente ele estava comprando gasolina muitas vezes na semana. Porque ele tinha um amigo que era frentista, né? E vendia gasolina para ele vários dias por semana, né? Ele comprava gasolina e às vezes ele até revendia a gasolina. Ele foi preso por essa situação porque lá na Venezuela a gasolina é escassa e as pessoas têm que fazer filas enormes e comprar pelo número da cédula. Cédula é o documento de identidade lá da Venezuela, é tipo o RG, né? Então, pela terminação do número da cédula, né? A pessoa tem direito a compra tipo uma vez por semana ou duas no máximo. E ainda tem que fazer fila, porque pelo número de cédula vai ter um monte de gente com essa mesma terminação do número de cédula. Essa pessoa tem que passar mais ou menos o dia inteiro numa fila para tentar comprar gasolina. E quem comprar mais de uma vez pode ir preso. E é isso que aconteceu lá com aquele meu amigo, né? Ele foi descoberto porque uma mulher viu que ele estava indo para lá quase todos os dias, né? Tipo 2, 3, 4 vezes na semana. Fez a denúncia, foram pegar ele e colocaram ele na cadeia e durou quase 2 anos preso por causa disso. Mas sabe por que durou tanto tempo também preso? Porque o sistema judicial lá é um sistema muito medíocre e faz com que as pessoas fiquem muito tempo na cadeia e eles mesmos se encarregam de atrasar o processo. E geralmente a pessoa sai quando ela paga, quando ela tem um dinheiro, né, e consegue pagar para poder sair em liberdade. Também tem outro caso de um amigo meu que foi preso. O delito que ele cometeu foi o seguinte: ele tinha vários amigos que se dedicavam a fazer assaltos, né? Assaltos de carro, esse tipo de coisa, por conta da pandemia, por conta da crise enorme, né? Humanitária que existe lá na Venezuela. Pessoas com famílias, né? Que procuram fazer qualquer coisa para poder ganhar dinheiro, para poder se alimentar, para poder... Isso foi antes da grande migração, né? Que a migração foi justamente um dos resultados de a enorme crise que a gente estava vivendo há muito tempo lá na Venezuela. Antes da grande migração, muitas pessoas se dedicavam a cometer crimes, né, delitos para poder sobreviver. E esse meu amigo tinha aqueles amigos que estavam assaltando, né? Aí eles convidaram ele para pegar partes de um carro que eles tinham roubado, né? Ele foi lá e de repente chegou a polícia lá onde eles estavam e pegaram ele junto com outros mais, né? E levaram para a cadeia. E o que acontece foi o seguinte, que aqueles amigos dele que tinham assaltado aquele carro e tal, eles mataram o taxista, né, que era o dono do carro, e enterraram ele justamente ali embaixo onde estava o carro, né? Só que ele não cometeu o delito de matar a pessoa, ele simplesmente estava pegando peças. E ele está hoje em dia com quase 7 anos preso. E sim, ele pode se considerar cúmplice do delito, mas ele está pagando como se ele fosse o cara que cometeu o crime de matar o taxista e enterrar aí. Tudo porque o sistema judiciário lá não presta, é um sistema muito atrasado, as pessoas... nossa... Quem tem dinheiro consegue sair facilmente, mas quem não tem, não consegue de jeito nenhum. E quem tem dinheiro e principalmente também quem apoia o governo, quem está do lado do governo. Tem muitos casos de muitas pessoas que, não sei se você se lembra, mas teve uma época lá na Venezuela que teve muitos protestos e colocaram preso muitas pessoas e até torturaram, fizeram muita coisa, até mataram. Teve muitos desaparecimentos, inclusive de pessoas que estavam protestando.
e até agora a gente não sabe, né? E tem muita gente que está presa hoje em dia ainda porque os processos estão muito atrasados. Eles mesmos atrasam os processos para as pessoas não saírem jamais da cadeia. Além disso, tem perseguidos políticos, né? Tem muitos presos políticos que ainda estão presos lá na Venezuela porque o sistema judiciário atrasa todos os processos deles para eles nunca saírem da prisão. E o que é uma prisão lá na Venezuela? Uma prisão lá na Venezuela é um lugar onde entra de tudo. Quando eu falo de tudo, estou falando de armas, estou falando de drogas. Lá na Venezuela, nas prisões, tem prostitutas, eles fazem festas, tem meio que um espaço assim, onde colocam uma miniteca, né, que é um som bem alto, e colocam música bem alta, fazem muitas festas, as prostitutas entram e fazem de tudo com os presos ali, e, nossa, é uma bagunça toda. Só que quem permite isso é o líder da prisão, que é chamado de PRAN. E o PRAN tem uma organização criminosa que controla a prisão, que é chamado da Causa. Eles têm mais armas até mesmo do que os próprios militares que são os que fazem plantão ali na cadeia, né? Para evitar o quê? Para evitar que os pilantras tomem conta da prisão do jeito que você imagina, né? Tipo, se empoderar da prisão. Esses militares, eles são meio que amigos dos prisioneiros por conta do governo, que o governo quer amizade com os prisioneiros, com a Causa, né, que é quem controla a prisão, e com o PRAN, inclusive, eles são praticamente sócios entre o governo, estou falando do governo central mesmo, o executivo, com os líderes das prisões lá na Venezuela. E é por isso que eles têm direito a ter todo tipo de armas, todo tipo de drogas, todo tipo de qualquer coisa que existe na rua, entra lá. E ainda eles controlam a circulação da droga na rua, qualquer tipo de crimes, desde as prisões. Existe uma banda organizada chamada o Tren de Aragua. O líder dessa banda organizada fica na prisão de Tocorón, no estado do Aragua, na Venezuela. Uma facção que já está em praticamente toda a América Latina e até nos Estados Unidos. Porque o Trem de Aragua foi se expandindo, né? Junto com a migração, eles começaram a migrar também e a cometer delitos, assalto ao banco, sequestro, venda de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, de todo jeito. Peru, em Chile, em qualquer país da América Latina. E isso tem afetado muito negativamente também a imagem dos próprios venezuelanos, né? A Causa, que é a organização criminosa que controla a prisão, ela cobra $20 por semana por cada preso. Se o preso não pagar, ele vai ser um dos manchados, que eles chamam, tipo os queimados. E ele vai ter que dormir na intempérie, se chover ele se molha e tudo mais. Porque ele não tem dinheiro para pagar a Causa para poder dormir num quarto. Além disso, lá na prisão não tem comida. Tem muitos casos de canibalismo que se reportaram durante a pandemia e antes disso, inclusive, por conta da escassez de comida, porque nas prisões não tem... Se não tem comida na rua, na Venezuela, num país que está com uma crise humanitária enorme, imagina dentro de uma prisão. Que, claro, eles podem levar comida e tudo mais, porque tem até comércio de comida dentro da prisão, mas a prisão de fornecer comida para os presos, não existe isso. Até porque as prisões estão superpopuladas, ou seja, tem excesso de população para a capacidade das prisões. O cárcere de Vista Hermosa, que é onde está aquele meu amigo, tem uma capacidade para mais de 500 presos. E ali tem mais de 5.000 presos, ou seja, 10 vezes da capacidade. Então aí você vai tendo mais ou menos uma ideia do que estou falando. É uma superpopulação gigante de presos. Quem está preso e não pertence à Causa vive no lixo praticamente se não tem familiares que mandem dinheiro toda semana para ele pagar a Causa. Se ele se incorpora à Causa, ele nunca pode renunciar, vai ser membro vitalício. Ele vai ter benefícios, né? Só que ele vai ter que fazer plantão, esse tipo de coisa. Ele vai ter direito a poder fazer o que o PRAN permitir, né, para os membros da Causa. O PRAN seria o líder, né? Esse PRAN também vive uma vida de rei dentro da prisão, mesmo ele sem sair. E, inclusive, ele nem quer sair da prisão. Porque, geralmente, os PRANs, quando eles saem das prisões, também eles são perseguidos na rua pelos inimigos, né? E podem ser mortos. Já na prisão, ele controla a prisão totalmente. Dificilmente vai chegar alguém a fazer uma mudança de governo, né? Que eles chamam de câmbio de governo, que é matar o PRAN para substituir ele para colocar outro PRAN. Isso são casos que acontecem, mas são bem poucos. Já o PRAN, ele
compra roupa importada dos Estados Unidos, paga no dólar, ele tem ouro, diamante, a família dele ganha, tipo, de tudo, né? É uma organização criminosa, né? Então o Pran vai controlar de tudo. Lá nas prisões, eles têm celulares, os presos, todo mundo realmente. Porque até aquele meu amigo, ele sempre me pede dinheiro para eu mandar para ele pagar a causa, ou assim, para ele meio que sobreviver, né? E eu sempre mando, e meu irmão também, meus outros irmãos também mandam às vezes. Ele sempre tá pedindo dinheiro pelo celular, ele sempre manda o WhatsApp. Lá dentro da prisão, você tem direito a muitas coisas, não é como aqui no Brasil que não pode ter celular. Lá sim, lá eles, têm muito direito a ter muita coisa. E quem comanda lá é o Pran, e o Pran coloca suas próprias regras também, porque existem regras. Por exemplo, se vai ter uma briga, as pessoas não podem brigar sem ter pedido permissão para o Pran. Se essas pessoas começam a brigar dentro da prisão sem pedir permissão, cada um deles vai levar um tiro numa perna ou num braço. Essa é uma das normas, né? Também quando uma pessoa é um manchado, né? Existem os manchados que não pagam a causa, existem os manchados que vão para a igreja. A igreja é uma igreja que está dentro lá da prisão, né? Aí, quando ele se torna evangélico, ele nunca pode sair da igreja, porque senão vai ser morto. E mesmo ele cumprindo a condena dentro da prisão, se ele for solto, se ele não segue na igreja, ele vai ser morto também, porque eles também controlam todas as andanças das pessoas que saem para a rua. Eles sabem tudo, né? Eles sabem tudo porque eles controlam uma organização criminosa enorme. Eles controlam até o garimpo. A mineria na Venezuela é controlado por máfias. E os líderes dessas máfias estão principalmente nas prisões. Então eles têm diversas fontes de ingressos, né? Ingressos com todo tipo de delitos fora da prisão e até dentro da prisão. Isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, de como que é a situação das prisões lá na Venezuela. Lembrando que esse tipo de prisão existe graças à chegada do Hugo Chávez lá na Venezuela, porque antigamente não existia isso de que na prisão o preso tinha tudo, né? Tinha arma, tinha droga, tinha celular, tudo. Não, antigamente era como aqui no Brasil mesmo. Hoje em dia é assim porque é socialismo, né?